A obtenção da equação de Bernoulli vai ser feita usando um escoamento de um fluido através de um tubo de corrente, como mostrado aqui na figura, em que uma parte do fluido localizada entre os pontos 1 e 2, como mostrado aqui, passado o intervalo infinitesimal de tempo ΔT, se deslocará para as posições 1' e 2'. Esse deslocamento vai se dar devido a dois tipos de força. Uma dessas forças vai vir das pressões P1 e P2, que agem nessas seções dos pontos 1 e 2 do fluido, e a outra força será a força gravitacional devido à diferença de altura entre esses dois pontos. Para que a gente obtenha essa chamada equação de Bernoulli, nós vamos fazer uso do teorema de energia-trabalho, que aprendi lá em Física 1, só relembrando aqui, esse teorema, ele estabelece o seguinte, que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética do sistema. Esse trabalho, para o nosso caso, ele vai ser constituído de duas parcelas, uma parcela associada às forças ligadas às pressões P1 e P2, e a segunda parcela à força gravitacional. Enquanto que a variação da energia cinética é a diferença da energia cinética do fluido nos pontos 1 e 2. Ok? Bom, vamos calcular então cada um desses termos, começando aqui pelo lado direito da equação, inicialmente olhando para essas forças ligadas às pressões. Bom, então aqui a gente tem a pressão P1, que tem associada a ela uma força F1 orientada nesse sentido aqui, da esquerda para a direita, e que, portanto, está orientada no mesmo sentido do deslocamento do fluido nesse ponto. Esse deslocamento vai ter essa magnitude ΔL1. E se nós lembrarmos, então, que a definição de trabalho é dada pelo produto escalar do vetor força com o vetor deslocamento, isso significa que nesse trajeto, esse trabalho vai ser positivo, uma vez que a força e o deslocamento estão alinhados no mesmo sentido. Bom, o valor desse trabalho vai ser, como o deslocamento e a força estão na mesma direção e no mesmo sentido, vai ser simplesmente o produto do módulo da força pelo módulo de deslocamento, e o módulo da força é dado, então, pelo valor da pressão, naquele ponto, P1, vezes a área da seção reta onde essa força atua, nesse caso, a área dessa seção reta aqui, que nós vamos chamar de A1, vezes o valor do módulo de deslocamento, que é ΔL. Já no ponto 2, a força F2 associada à pressão P2 age em sentido oposto ao do deslocamento, de maneira que esse produto escalar é negativo para esse termo. Então aqui a gente vai ter menos o módulo da força, que vai ser P2, vezes a área onde ela atua, nesse caso a área da seção reta desse ponto, que eu chamo de A2, vezes o deslocamento ΔL2. Esses valores ΔL1 e ΔL2, eles podem ser postos em função das velocidades do fluido nos pontos 1 e 2 e do intervalo de tempo ΔT transcorrido para que esse deslocamento ocorra. Então, esses valores vão ser simplesmente o valor da velocidade vezes esse intervalo de tempo, tanto para um caso quanto para o outro, com os respectivos valores de velocidades V1 e V2 dos pontos 1 e 2. Então, dessa maneira, o trabalho relacionado às forças de pressão vai ser dado pelo produto P1A1, V1 vezes ΔT, menos P2A2, V2 vezes ΔT. Quando nós obtivemos a expressão que mostrava que a vazão era conservada, esse termo, esse produto aqui desses três termos, aparecia nessa expressão e isso era igual
a razão entre a quantidade de massa deslocada nesse intervalo de tempo pelo movimento do fluido, dividido pela densidade do fluido no ponto onde esse deslocamento acontecia. Então, isso significa que esse termo é a razão ΔM1, que é deslocada entre o ponto 1 e o ponto 1' no intervalo de tempo ΔT, dividido pela densidade do fluido nesse ponto, que vamos considerar como ρ1. De maneira semelhante, esse produto, para o segundo termo, é a razão ΔM2 sobre ρ2, sendo também ΔM2 a parcela de massa que é deslocada entre 2 e 2' no intervalo de tempo ΔT. Bom, com isso, nós temos então que esse trabalho ligado às pressões é dado por essa expressão aqui. Agora, nós vamos levar em conta que nós estamos lidando com um fluido ideal. Então, isso significa que ρ1 é igual a ρ2, e será igual a ρ, porque a densidade é constante, é a mesma para todos os pontos, e como consequência, a quantidade de massa deslocada no intervalo de tempo ΔT para um ponto 1 tem que ser igual àquela deslocada no ponto 2, que vai ser um valor ΔM comum. Daí, então, nós temos que o trabalho ligado às pressões pode ser escrito como a diferença P1 menos P2 vezes ΔM sobre ρ. Então, esse é o primeiro dos termos que nós calculamos. E agora vamos passar ao trabalho relacionado à força gravitacional. Bom, para fazer esse cálculo, antes vale um lembrete aqui, uma observação, que quando nós temos uma força que é dita conservativa, como é o caso da força gravitacional, essa força ela pode ser escrita, vamos escrever aqui isso para o caso de uma força unidimensional, como também é o caso da força gravitacional, como a derivada de uma função escalar, que é chamada de energia potencial. Então, esse U aqui seria um U de Z, que é a energia potencial, e isso é um escalar. Tá? Portanto, como a força gravitacional satisfaz esse critério, nós temos que o trabalho associado a essa força conservativa, definida dessa forma, seria F escalar dr. Tá? Só por simplicidade, vamos aqui imaginar que esse dr tenha também apenas uma componente que esteja dirigida ao longo do eixo Z. Nós, com isso, vamos ter, com esse produto escalar aqui, simplesmente du dz dz, que é menos du. E, consequentemente, o trabalho total disso. Tá? Isso daqui, desculpe, esse seria o ΔW. Tá? Então, seria igual a menos du. E, portanto, o trabalho total obtido da integração desse termo seria menos a variação da energia potencial, ou seja, menos o valor da energia potencial num ponto 2 em relação a um certo ponto 1. Bom, então, para o nosso caso, da força gravitacional,
esse U de Z vai ser o valor da massa, que é deslocada, nesse caso ΔM, vezes G, vezes Z. E, portanto, o trabalho associado à força gravitacional, que é menos ΔU, vai ser igual a menos ΔM vezes G vezes Z2, menos ΔM vezes G vezes Z1, onde eu já assumi aqui que a quantidade de massa deslocada nos pontos 2 e 1 é a mesma. Okay? Ou seja, isso é menos ΔM vezes G, Z2 menos Z1. Bom, então, isso vai nos permitir escrever, portanto, esse trabalho total da força resultante como sendo a soma daqueles dois termos, o trabalho devido às pressões e o trabalho da força gravitacional. Então, nós temos P2 menos P1 vezes ΔM sobre ρ, menos ΔM vezes G, Z2 menos Z1. Então, esse é o termo que aparece na direita lá da nossa expressão para o teorema energia-trabalho. E agora falta apenas calcular a variação da energia cinética. Então, nós temos esse ΔK, que é a diferença da energia cinética do fluido entre os pontos 1 e 2, que vai ser dado, como lembrando que, evidentemente, K é a mesma definição que a gente sempre usa, o meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, aqui será o meio ΔM V2 ao quadrado menos o meio ΔM V1 ao quadrado, onde novamente eu estou igualando as massas dos pontos 1 e 2, porque nós estamos lidando com um fluido incompressível. Bem, então, sendo assim, esse é o termo do lado esquerdo da equação do teorema energia-trabalho. E, para finalizar, então, agora basta igualar essas duas relações. E nós vamos ter, então, P1 menos P2, ΔM sobre ρ, menos ΔM vezes G, Z2 menos Z1, igual a, bom, posso também colocar aqui em evidência, 1 meio de ΔM V2 quadrado menos V1 ao quadrado. Veja que em todos os termos aparece esse fator ΔM, que portanto pode ser cancelado. E agora eu vou multiplicar toda a expressão por ρ para tirar essa densidade do denominador. Então nós vamos ficar com P1 menos P2 menos ρ vezes G, Z2 menos Z1, igual a 1 meio de ρ V2 quadrado menos V1 ao quadrado. Bom, para nós fecharmos a nossa demonstração, falta apenas agora fazer um rearranjo aqui de termos. Eu vou deixar do lado esquerdo só os termos que têm o índice 1 e do lado direito os termos que têm índice 2.
Então, isso me faz com que aqui eu escreva P1. O termo de Z1 aqui fica positivo. Esse termo da velocidade ao quadrado que está do lado esquerdo passa para cá positivo também. E aí eu passo o P2 para o outro lado, fica ele positivo. O termo de Z2, que aqui é negativo, também passa para lá positivo. E o termo de V2 ao quadrado já está do lado correto, fica como está, então, positivo. Ok? Então, essa é a expressão que nós temos para dois pontos 1 e 2 ao longo de uma certa linha de corrente. E veja que, portanto, como esses pontos 1 e 2 podem ser quaisquer pontos no meu tubo de corrente, tá? Nós escolhemos aqui esses pontos, mas poderiam ser quaisquer outros pontos ao longo de uma linha de corrente. Então, isso é verdade para quaisquer dois pontos e, portanto, eu posso dizer que a soma dos termos P mais ρgz mais 1 meio de ρ vezes a velocidade ao quadrado é uma constante. Certo? Note que aqui nós podemos mostrar que no caso particular, em que a velocidade do fluido é nula, então a nossa expressão passa a ser P igual a essa constante menos ρgz. Então é fácil identificar essa constante como P0 e nós voltamos a ter a equação de Esteban como deve ser, porque no caso de V igual a zero, o fluido estaria em repouso. Tudo bem? Então é isso.